Tudo bem, pessoal? A aula de hoje é sobre estímulo nervoso. Primeira coisa que eu tenho que entender sobre estímulo nervoso, o que é essa parte nervosa, né? Nós falamos nervoso, geralmente são as células nervosas que são os neurônios. Nós nascemos com a maioria, ou um número muito maior do que nós temos hoje, certo? À medida da formação lá no feto, né, no período de desenvolvimento do cérebro, são desenvolvidos vários neurônios. E por isso que tem que muito estimular as crianças de 0 a 2 anos de idade, principalmente nessa fase. Os neurônios que são estimulados, são cooptados, eles vão formando cadeias, né, dentro do nosso cérebro, e eles vão ser utilizados para o resto da vida, ou boa parte do tempo. Aqueles que não são estimulados acabam se sumindo e assim por diante. Então a gente tem que estimular bastante as crianças de 0 a 2 anos. Né? Óbvio que a gente está falando de sistema nervoso, é um sistema de informação e de comunicação do nosso corpo, correto? E aí quem não conhece que é uma célula, essa é a célula nervosa, que chama neurônio. Ela tem aqui o seu corpinho, né, o corpo celular, que é a memória, realmente, porque é a junção de vários neurônios e essa parte da memória forma a nossa mente. Aquele negócio imaginário é formado justamente porque nós temos memória. Os dendrites ou dendritos são as ramificações que vão trazer informação para o corpo celular. O núcleo, que é para manter a informação, a estrutura funcionando do neurônio. A informação que chegou daqui parte no axônio, e nessa parte roxo ou lilás são as bainhas de mielina, ou a bainha de mielina. Ela faz o estímulo ir muito mais rápido, até chegar nos terminais axonais, nos quais leva informação para outro neurônio. Caso o neurônio não tenha desenvolvido toda a sua bainha de mielina, essa complexidade dentro do axônio, essa informação pode ser repassada lentamente ou ainda ser perdida uma parte, né, do seu contexto. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Neurociência, o neurônio pode ser considerado maduro quando essa cadeia de bainha de mielina for formada. Essa bainha de mielina que vimos em sala de aula é aquela proteína e mielina, proteína e gordura, certo? Só para ter noção como é que passa o sinal. Então ali, ó, no final, ocorre a sinapse. Terminais axonais com detritos de outro. Isso é extremamente rápido, vai a 400 km por segundo. E isso é possível quando tem essa bainha de mielina aqui. Ó. Essa bainha faz saltitar a propagação, certo? E aí como vai chegar os terminais axonais, vão se ligar as placas motoras lá no músculo. Então aquela informação é passada, imagina 400 km por segundo, que passa lá do cérebro até chegar ao músculo, é extremamente rápido. Né? Por isso que essas são tudo interligados. Né? E aqui no microscópio, para ver como é que é essa bainha de mielina, as camadas que ele se tem, né, normal. E quando a bainha está destruída, né, isso aqui vai dar problemas neurológicos, inclusive o mal de Parkinson é uma das coisas que acontece quando essa bainha de mielina já está mal, já está se deteriorando, né? Tem erro na informação, certo? Aqui só para mostrar mais uma vez, o sistema nervoso central, né, que é o próprio cérebro, né, e as informações que vêm aqui a partir da medula até chegar no bulbo, né, que é o final do mesencéfalo, depois diencéfalo e os córtex motores, certo? A bainha de mielina que faz o processo aqui. Seguindo, como é que se dá o amadurecimento? Óbvio que o amadurecimento começa, né, a ser formado lá no período fetal. E por volta do terceiro, quarto mês já tem ligações com a medula, né, e formações junto aos músculos que vão dar movimento braços e pernas. Tanto que a partir do quarto, quinto mês a criança começa a ter espasmos, né, em função da ação do cérebro nessa parte. E vai se evoluindo. Quando a criança nasce, é óbvio que não tem um amadurecimento. Esse amadurecimento te sabe porque a criança dificilmente consegue aprender como nós pensamos hoje, certo? É óbvio que ela está aprendendo de uma forma ou outra, mas a memória não tem. Tipo, o que tu te lembra quando tu tinha
1 mês de vida, 2 meses de vida, o teu nascimento, o que tu lembras? Dificilmente tu vai te lembrar, porque não tem uma memória, o teu cérebro não está amadurecido, ele vai amadurecendo. Só para você ter uma noção, quando chega aos 6 anos de idade, ele está com 90% do cérebro, e é muito ativo do nascimento, né, até os 6 anos de idade, é muito ativo esse amadurecimento. E por isso que na escola, com 6 anos, que entra para o primeiro ano, ensino fundamental, séries iniciais. E o final do seu amadurecimento se dará lá por volta entre 18 e 21 anos. E claro, ainda dependendo do lado biológico de cada um e do gênero masculino e feminino. Pode ocorrer, que é generalizado, que as mulheres tenham o seu desenvolvimento mais maduro. E isso é para 90% da população. E assim, a menina começa a desenvolver primeiro que o menino. Seja ela para a preparação do seu corpinho, para gerar um novo filho, ou seja, a menarca e assim por diante. Para vocês terem uma noção, essas imagens durante de uma pesquisa que o cara fez por 20 anos, né, o que foi ocorrendo com a parte de maturação. Tá? Dá para se ver aqui, tem a parte mais vermelha e amarelada, até ficar maduro, que é a parte mais azul. Né? A verde ainda tem partes ainda que não estão bem maduros, mas pode ver, aí mais uma prova que vermelho é coisa ruim, azul é uma coisa boa, né? Mais maduro, né? Mais vencedor. Vermelho é mais imaturo, né? Não é vencedor. Então aqui, ó, vocês, que é a nossa idade, estamos aqui com 20, é completamente azul. Olha o que acontece, vítima, a gente vai falar agora de estímulo. Vai embora. Vai, Demir. O que é isso, Demir? Põe fogo no dedo. Vai ser Queimou o dedo, rapaz. Queimou o dedo. Liga aí, vai, rapaz. Queimou o dedo. Por que queimou o dedo? Mas vocês viram que ele levou algum tempinho até ver o que estava acontecendo. Por quê? Vai entrar a chama vai passar por, depois eu vou mostrar, os neurônios sensitivos, que vão levar a informação via medula, cerebelo, até chegar mesencéfalo, diencéfalo, onde tem o talo, que é o distribuidor, saber que tipo de coisa que estímulo está recebendo para ir para o córtex adequado para aquilo. Então acontece duas coisas. Primeiro, vai a informação, chegou na medula e vai ter o reflexo de sobrevivência, é o arco reflexo, que vai mexer, né? Só que essa informação ela continua indo. Lembra que é 400 km mais ou menos por a velocidade da informação. E em quase o mesmo tempo que está mexendo, vem a questão que o corpo está interpretando. Dor. Dor, tu vai sentir. Ou seja, isso é muito rápido. Então, Vai embora. o que acontece? Né? Vou ver aqui. Deixa eu passar aqui. Olha só, daquela chama vai passar por aqui. Essa primeira informação que vem da chama pelo dedo, corpo, nós vamos chamar de aferente. Leva a informação até chegar via medula ao cérebro. Quando vem a resposta do cérebro, chamam de eferente, certo? Óbvio que essa resposta, quando chegar aqui na medula, pode ser um arco reflexo, que também é efetor, ou seja, uma resposta. Efetuei um saque, eu fiz um pagamento. Efetuar é fazer. Então, até em ordem alfabética, afetor leva, efetor traz. Então, aferente e eferente, certo? Ordem do ABC, ali é mais fácil de entender quem é que leva primeiro. É o A que vem primeiro. Esse estímulo, então, é físico-químico, é repassado no organismo e através de impulso nervoso, certo? Então, como acontece? O estímulo vai ao cérebro por vias aferentes. São neurônios sensitivos que nós temos em todo o corpo, boa parte do corpo, certo? Neurônio sensitivo. O estímulo do cérebro ao corpo, a resposta da cabeça para o corpo, chama-se eferente. Efetuar, realizar.
tem um planejamento e é diferente de reflexo. Reflexo eu não tenho controle. Essa é a parte de eferente é que eu tenho controle, porque sai do meu cérebro, porque eu já aprendi, já fiz isso uma vez e lá tem um programa de resposta e eu vou ocorrer isso. Então é o neurônio motor que vai fazer isso. Melhor transcrito agora, certo? Os neurônios sensoriais transmitem impulsos dos receptores sensoriais para os órgãos dos sentidos. Lá tem o córtex da audição, da visão, do tato e assim por diante. E só que a novidade são os neurônios de associação. Porque entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor tem o de associação, que são chamados interneurônios. Então recebe os sensoriais, vão processar e pode dar o comando ali no arco reflexo já para ter uma resposta para ter a sobrevivência, né? E a informação também pode seguir adiante até chegar ao córtex motor para ter a continuidade disso. Então, os neurônios efetores são os motores, tranquilamente. Então, começa com a aferente e a resposta eferente, certo? Importante o que eu vou falar agora. Os nervos são feixes de fibras nervosas, um conjunto bem grande de neurônios, certo? Tem até uma capa de tecido conjuntivo. E muitas de vocês já sentiram dor, pelo menos os avós, os pais sentiram dor. Meu nervo disso, meu nervo daquilo, está doendo meus nervos. Só que esses nervos são ligados a vários vasos sanguíneos. Por eles vão fazer a nutrição dessas fibras. É um canal importante de comunicação, certo? Bom, quando esses vasos sanguíneos são interrompidos de passar, os nervos eles diminuem a sua sensibilidade, seja pela pressão do sangue, seja pela informação não é repassada, certo? Isso já vou mostrar agora como é que vai ser, certo? Só antes disso, mostrar exatamente isso. Tudo aqui são os nervos, todos ligados à medula, os que vêm da perna, os que nós temos no nosso tronco, né? E até chegar ali nessa parte aqui que é o bulbo, aí o cerebelo e aí o cérebro em cima. Ou seja, todo o nosso canal de comunicação para chegar aqui, para ter um controle único de administração, certo? Então, o que eu estava falando sobre o sangue nos nervos. O que é parestesia? Palavrão, né, professor? Sim, mas todo mundo já aconteceu isso. Que é dormir sobre o braço. E aí sentir aquela dor desgraçada depois, quando começa a mexer. Primeiro tu não tem controle. Tu dormiu o braço, não tem o controle. E aí ele começa a querer se mexer, tu começa a sentir como se fosse 1000 facadas ali até tu ter o controle do que está acontecendo. Mas por que tu sentiu aquela dor? Imagina que tu queiras ir, tu está passeando no meio do mato, fazendo uma disciplina chamada esporte na natureza. Tem lugares bonitos e tal, e aí tem um colega teu que inocentemente, vamos olhar as borboletas naquele lado lá da mata. Tu, ok, estou de celular, qualquer coisa eu ligo para ele. Eu ligo para o professor se eu ficar perdido. Ok. Só que ela vai adentrando o mato, e o que acontece? Perde o sinal. O professor, preocupado, começa a ligar, mandar mensagem, WhatsApp, essas coisas todas. Só que ela não está recebendo sinal. Depois que ela chegou lá, viu as borboletas azuis, rosas, pretas, etc. E voltou onde o celular recebe o sinal de novo, o que acontece? Tudo ao mesmo tempo, começa a entrar todas as informações, WhatsApp, chamadas, tudo não estava recebendo, tu recebeu. É mais ou menos o que acontece. Quando começa a circular o teu sangue, todas as informações que estavam estanques, paradas em função da pressão, agora são liberadas. Tudo de uma vez só, e uma dor. E acontece uma segunda coisa também, que é a interpretação do teu cérebro. O cérebro está te mandando uma resposta, tu quer mexer o braço, as coisas. Como ele não consegue a tua resposta, ou seja, ele mandou a informação, mexe o braço. Não teve um feedback para saber, poxa, não está mexendo. O que acontece? Ele começa uma interpretação. Pode ser através de dor, pode ser através de cócegas, pode ser de como ficar quente ou frio, ou seja, a interpretação de acordo com as experiências que ele já teve. É mais ou menos o que acontece, que infelizmente acontece, quando uma pessoa, por um acidente, perde a perna. Chega lá no hospital,
ele todo enfaixado, etc e tal, chega a mulher dele e ele fala, "Oh, me coça o meu dedão do pé", que é o hallux. E a mulher olha para ele, e agora o que eu falo? Que ele perdeu o pé, está sem dedo. Eu estou sentindo cócegas lá, dá uma coçada. E o que acontece nesse momento? Ele está sentindo cosquinhas lá no hallux, mas ele está sem o pé. É que ficou no registro da memória do corpo dele que ele ainda tem pé. É muito recente, sem perder o pé. Então, o cérebro manda uma informação para lá. Não tem nenhuma resposta daquela parte, daquele membro do corpo. E aí, então, ele começa a interpretar um tipo de reação, que pode ser ficar extremamente quente, um calorão, ou até gelado, ou cócegas, ou dor. Por isso que as fisioterapeutas começam a fazer diversos choques e outras coisas, tipo aonde terminou o pé, ou terminou onde foi amputado, para que o corpo reconheça que é até ali. Tá? Porque nós temos uma memória do que acontece, que poderia ter acontecido. Certo? E o cérebro vai dando informação para lá, só que não vai recebendo, ele vai interpretando. Quando eu durmo sobre o meu braço, meu cérebro está mandando informação, não recebe, e ele começa a interpretar depois, através de dor, gelado, quente, essas coisas todas. Por isso que o sangue é importantíssimo para o quê? Para eu ter as informações coerentes no meu corpo. Certo? Algumas coisas acontecem, eu perco o controle. Eu vou falar sobre a medula, que ali passa e é onde acontecem muitos acidentes. Esse acidente aqui é absurdo que o cara fez. Né? Até eu vou falar, vou deixar vocês assistirem aqui pro cara do Balanço Geral fazendo todo. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto de fazer academia, né? Não sei se vocês gostam, né? Dizem que apenas 2% da população frequenta essas academias. Mas é muito legal, só que você tem um limite. E eu vou mostrar para vocês essa imagem aí. Olha o que acontece com esse cidadão. Rapaz, esse aluno, ele quebrou a coluna ao levantar muito peso. Olha como é que ele cai igual um caqui. Ele tentou levantar a barra e teve uma lesão na coluna e ele desmaia. As cenas fortes foram feitas pelo circuito de segurança de uma academia. Olha só. Provavelmente já estava com problema, já estava há bastante tempo, mas ele quebrou a coluna e rompeu. Ele rompeu a medula e perdeu o controle sobre o corpo. Né? Ou seja, já pela coluna, uma coisa que é muito difícil quebrar, romper qualquer coisa, mas quando se rompe, tu perde controle. Por isso que ele desmaiou e aquela parte ele ficou sem controle. Olha a radiografia, você viu ali? Apesar dessa gravidade da lesão, aqui o corpo está tentando responder o que está acontecendo. Que nós mostramos na radiografia, ele sobreviveu. Ainda não há informações sobre as sequelas, né? Esse caso, essa imagem veio da China. Agora, é legal, você que tem... E olha, eu vou falar uma... É fácil. Então, o que vai acontecendo, né? Vamos agora voltar de novo. Digamos que aqui é a pele, né? Tem os pelos ali, etc. E ligado a pele, aos pelos, etc. E tal, tem sensores. Nós já sabemos que esses sensores são chamados de aferentes, certo? Então, são neurônios sensitivos aferentes. Eles estão levando informação, são receptores, e aqui no caso, receptores táteis. Certo? Vão levar informação
Tá? Depois, passa pelo associativo na medula. Se for alguma coisa de agressão, uma cócega, alguma coisa, o associativo vai contactar com o motor e vai ter um arco reflexo direto, né, esse estímulo do neurônio motor, motoneurônio, né, nervo motor, direto para o músculo, certo? Só que essa informação ela vai continuar indo, certo? Ela continua indo, o neurônios sensitivos, etc., passa pelos gânglios do bulbo para chegar no cerebelo, que é a primeira zona. O cerebelo é a primeira zona onde já temos a sensação. Alguma coisa está acontecendo no meu corpo. Eu não sei o que é. Certo? Aí no diencéfalo, que é a parte central do meu cérebro, onde tem o distribuidor, que é o tálamo, do que está acontecendo, eu consigo ter a percepção, que é a segunda zona. Então eu sinto, não entendo ainda o que está acontecendo. No meio tem uma percepção por algumas experiências e depois eu chego o tálamo vai distribuir isso para algum córtex. No caso aqui, como é motor, está chegando lá no córtex motor, certo? Onde que é a terceira zona. Esse córtex motor, para dar uma resposta, ele só vai dar pelas experiências que ele teve. Ó, tá vindo aí esse tipo de informação e está indo esse tipo de resposta. É associativo, já é interpretativo e já é utilizado movimentos já aprendidos. Se ele é só um reflexo, é lá no arco motor pela medula. Mas quando chega ao córtex, geralmente resposta é já trabalhada em cima disso. Tá? E aí vem a informação pelos eferentes, de novo para chegar lá no músculo, certo? Como é que eu faço o controle muscular então? Primeiro mostrando aqui, que aqui são as miofibrilas, que são os músculos, as fibras musculares, e aqui está o neurônio, que chama de neurônio motor, um motoneurônio, com as suas ramificações, que vocês já sabem, que são os terminais axonais, ligados a vários feixes musculares, certo? Então vamos lá. Quanto mais estímulo muscular eu tiver, mais aumento do tamanho de fibras musculares. Né? Não necessariamente hipertróficas, mas aumento no estímulo ali, certo? A maior necessidade de irrigação sanguínea, porque estou gastando mais energia. E isso dá maior quantidade de vasos sanguíneos. Então, o próprio corpo, com a repetição do exercício, vai aumentando os vasos sanguíneos. Nós já sabemos que os vasos sanguíneos é importante para a circulação da informação. Quer dizer que lá na nervação eu vou ter mais sensibilidade, fazendo que os motoneurônios se liguem mais. Aumenta a ramificação, porque eu estou estimulando cada vez mais, ou repetindo muito, e o organismo vai, poxa, preciso regular isso, preciso controlar o que está acontecendo lá, porque está tendo aferente e eferente, os aferentes levando informação eferente. Então eu preciso ter um controle maior. Então aumenta a quantidade de motoneurônios ou neurônios motores ali, com isso eu vou ter maior informação e, consequentemente, maior controle do momento. Então, quanto maior informação eu tiver, maior controle. Eu tenho muito mais controle na minha mão, porque eu tenho mais músculos pequenos, que é muito mais fácil de controlar, e uma inervação muito grande nisso. Olha a quantidade de tendões que eu tenho nessa região aqui. Enquanto no meu quadríceps da coxa, eu tenho menor controle sobre isso, até por onde ele está ligado, e pela extensão dele, certo? E aí, desse controle, você pode ver, mão direita, mão esquerda, correto? Olha, mão direita, mão esquerda. Quem tem a dominância destra, que é direito, tem maior controle, tudo que faz, escreve, bebe, tá à vontade. Só que quando vai pegar uma caneta com a mão esquerda, não consegue escrever. Sai tudo irregular, não tem controle sobre o que está acontecendo. Mesmo o corpo, mesmo o lado biológico,
tudo igual. Mas por que esse aqui eu tenho mais controle? Por quê? Porque eu exercito mais, repito mais, tem muito mais informação, tem muito mais neurônios ligados. Pode ver que até a minha musculatura pode ser diferente, é muito mais forte, é onde que eu trabalho mais. No caso, exemplo de tenista. O tenista que é destro, ele tem que fazer às vezes até correção com o outro braço, senão vai ficar completamente torto. Então ele tem muito mais ligações nervosas e dando isso maior controle. Óbvio, pessoal, isso aqui que está acontecendo, vocês podem treinar para escrever com o braço esquerdo, com a mão esquerda, e vocês vão conseguir ao longo do tempo. Por quê? Porque por bastante tempo, não é por ter idade limitada para poder desenvolver. Qualquer momento pode acontecer isso. Aí vem aquela pergunta, mas se eu estimular desde pequeno a criança a escrever com a esquerda e com a direita, eu diria que seria excelente. Porque muitos educadores, não deixa só desenhar, depois para aprender a escrever somente com a direita para ter mais controle. Só que isso é muito limitado. Porque quando eu trabalho com as duas mãos, eu estou trabalhando com os dois lados do cérebro. Ou seja, maior quantidade de neurônios, melhorando e aumentando a minha capacidade. Então eu tenho que estimular o uso com as duas mãos. É importante para a criança, importante para o desenvolvimento do cérebro todo. Vamos lá. Já falei sobre motoneurônios, a mesma coisa neurônio muscular. Eles controlam os músculos para a realização de movimentos. Então chega a informação lá no músculo e aí acontece o estímulo. Unidade motora é quando tem os neurônios e as fibras musculares inervadas por ele. Ou seja, então assim, neurônio muscular é o neurônio, motoneurônio, certo? Unidade motora, aí é esse neurônio muscular, é o neurônio motor e as ligações que ele tem naquele músculo. Agora, quando eu tenho poucas ligações, de novo, menor precisão. Quando eu tenho várias ligações, mais precisões eu vou ter no movimento. Então, sobre esse controle, vamos começar alguns exemplos aqui. Vamos ver quem é capaz de entender o que está acontecendo. Aqui é uma mulher dançando. O controle sobre pernas, braços, equilíbrio. Você pode achar, não, é muito duro. Não. Cada movimento é muito treinado. É muito difícil estar na ponta dos pés e fazendo daquela forma. Então precisa de treinamento para ter precisão em cada gesto que você está fazendo, certo? Vamos, o que mais? Olha esse cara com 7 bolinhas. Eu não consigo nem com 2. If you really want to impress your friends, 7-ball juggling is for you. It does take a lot of time to learn. This is what it looks like.
Nesse caso aqui, ele é trabalhar controle de objetos, né? E antes foi controle para o próprio corpo. Só que agora então eu tenho elementos que eu tenho o meu corpo e outros, e no caso aqui bola, para ter o controle sobre aquilo. Um tenista, quando ele começa a trabalhar com a raquete, que parece um objeto, mas a partir do tempo que ele vai jogando, parece que é uma extensão do próprio braço. Ele entende o peso, tudo como se fosse uma coisa única, o cérebro já se apropria daquilo. Então quando o cara está começando com uma, duas bolinhas, ele tem dificuldade. Pegou, vai para a terceira bolinha. Pegou, vai para a quarta bolinha. Então sempre em progressão. Quando nós trabalharmos a aprendizagem, nós vamos mais... If you really want to impress your friends, 7-ball juggling. Controle motor. Tem que Saúde botar boa, controle motor. Isso os guris sabem muito bem. É muita experiência e treino para fazer algo assim. Deu, né? Vamos lá. Então, o controle motor se dá pelo que é estimulado e o que o corpo permite. Ou seja, eu tenho que estimular ele e desde que o corpo permita. Ou seja, ele tem que estar maduro e tem que ter a sua estrutura, né, que é ossos e músculos. Então, vai muito além que a parte física, etc. e tal. Então, vamos lá, para tirar um pouquinho nosso padrão. Estava perguntando ali... Eu estava perguntando, tu consegue escrever com a mão esquerda? Beleza. E tu sabe escrever com o pé? Dirigir com o pé? Pentear o cabelo com uma escova? Não? Como é possível? Olha só. Uma brasileira. Já coloca o cinto. Vai dirigir, claro, com uma porta-porta. Então é acelerador, freio. E aqui embaixo são esses pedais, são comandos elétricos, né? De seta, buzina, farol. Abrir a porta. Aí lavar a louça. Tem gente que não consegue até agora com medo, com duas mãos. Então, na verdade, olha aí, ó. Que barbado. Com o direito, eu faço mais os movimentos de assim, mais altos, né? E com o esquerdo é mais força. Olha aí, escovando o cabelo. Pintura, olha os traços delicados, até um batom. Normal, ó, parece que é uma mão, mas é o pé. Digitando. Então, ó, tudo aquilo que eu falei. Se tu saber estimular, o corpo é capaz. Ele vai se adaptando com o tempo. Ele tem que saber estimular e tem que saber que é capaz. Ah, meu pé, é que tu nunca estimulou ele, sempre ficou caminhando, usando sapato. E aí? Agora não.
Agora já poderia saber usar os pés para outras coisas. Então, mais uma vez, lá no músculo tem o receptor, a informação que é aferente vai passar para o neurônio intermediário, que é associativo, e aí se a estrutura achar, através dos gânglios, etc., que é o gânglio, que deve ser feito uma resposta, esta resposta se dará através de um reflexo, que é sem controle. Como assim sem controle? É aquele teste do joelho. Então olha só como é que é o teste do joelho. Olha, que barbadinha. Reflexo patelar. Com o paciente sentado na beira do leito e os pés pendentes, localize o tendão patelar e percuta rapidamente sua porção média. O reflexo será obtido com a extensão da perna. Faça pesquisa bilateralmente. Essa alta vontade da guria ali fazendo, mas é isso. Reflexo, ele não teve controle, porque houve um estímulo sensorial, foi para o associativo que fez uma resposta. Tudo nível, nós chamamos de medular. Não precisou o córtex. Né? Por quê? Porque para a sobrevivência, desde o nosso nascimento, nós temos várias estruturas para nos defender de essas coisas. Tempo de reação, que é a resposta de algo que eu já fiz, certo? Então tem o estímulo, eu recebi o estímulo, né, foi transmitido pelos sensoriais, os aferentes, chega ao meu córtex, né, no cérebro, e aí tem lá uma programação de resposta pronta. Vamos falar de uma programação que tem vários programas, chamados engramas motores. Então, programação da resposta, já tem o algo lá, é comparado qual é a melhor resposta para aquela situação, e aí tem uma transmissão de resposta, que vai ser através dos eferentes. Então, essa programação de resposta eu já tenho na minha cabeça, porque tempo de reação é de algo que eu já tive, não é reflexo. Então, eu tenho que treinar para esse tipo de coisa. E aí, por fim, o engrama motor, né, que vai ser importante para o processo, nós entendermos o que é a teoria motor. Então, o engrama motor é a formação de uma sequência neuromuscular que torna o movimento automático. Então, é a formação de uma sequência de ativação neuromuscular para formar um movimento automático, como se fosse criar um programa, que eu chamo de um caminho neural para a automatização de um movimento. Começa a fazer exercício e aí eu começo a dar sensibilidade, informação, volta essa resposta e quando eu vou repetindo, eu vou ter maior consciência daquilo que está acontecendo,
maior controle. Então, aquele exemplo que eu dei, quanto mais força eu faço no braço, mais atividade, não força, mais atividade faço no braço que é repetido, essa informação vai sendo memorizada aqui. Então, os neurônios, toda vez que passar aquele movimento, os neurônios vão se aproximar e vão ficando quase um caminho entre o cérebro e a ação, no caso da mão, para aquilo ali. Quando é formado esse caminho, fica maduro, esse caminho é chamado então de engrama motor, que é um programa para a execução daquele movimento. E cada movimento vai ter o seu próprio engrama. Então, se eu chutar de bico, de pé, vai ser um engrama. Se eu chutar com a parte lateral do pé, é outro engrama. Claro que vai ser adaptado, mas vai ser engramas para ter respostas diferentes. Porque vai ser a questão da comparação para ver qual é a melhor resposta que eu tiver. Então, essas experiências que vão ser formadas, vai ser formado no caminho neural, é chamado de engrama motor. Para quê? Para automatização. Para que o corpo precisa automatizar? Se eu ficasse em pé e fosse falar algo, mexer 44 músculos respiratórios, etc., para falar, eu ia cair. Então eu automatizei o meu equilíbrio para poder falar. Eu estou falando com vocês, minha mão está mexendo aqui, não consigo parar com essa mão aqui. É automático. Então, isso faz o quê? Essa automatização, economia de energia, que é importante economizar energia, e para que o cérebro tenha consciência para fazer outras coisas. Senão eu não ia dar certo a isso. Espero que vocês tenham entendido essa parte do estímulo motor. E no próximo vídeo é sobre a teoria do desenvolvimento motor. Obrigado.